Bom dia, mais um ano que se inicia, no primeiro domingo do ano, não? Dia 7, dia 7 de janeiro, e gostaria de compartilhar com vocês desse ano algumas coisas. Uma música que foi feita pelo Belchior um tempo atrás e que depois o Emicida ele vai usar num programa dele, num disco que ele fez. E a música fala sobre: tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, que é o texto poético do Belchior. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo que nós pudéssemos compreender, para podermos, a partir de agora, nesse ano que se inicia, se ano passado nós morremos, né? E a gente vai entender o porquê dessa morte, né? E que nós não venhamos a esse ano morrer. Então, no texto, vou começar com um texto aqui, bíblico, que está lá em Crônicas, que fala sobre a genealogia das 12 tribos de Israel. Eu já comentei isso já há muitos anos atrás aí, sobre esse texto aqui, que ele vem falar sobre, no caso aqui, os filhos de Judá, né, que vai falar sobre as genealogias, e o que acontece conosco hoje, né? Então nós nascemos, crescemos, vivemos e vai chegar ao nosso fim, que é inevitável para todo ser humano. Então, o que seria essa cantilena, né? Essa ladainha de que nasceu um e ele que era filho de tal e morreu. Aí esse outro nasceu, o outro daí vai e morre. E no capítulo 4 de 1 Crônicas, no verso 9, dentro desse contexto dessa genealogia aqui, até de morte aqui, né? Nós temos um vislumbre, um raio, né? De coisas que poderiam ter acontecido e não aconteceu. Por quê? Foi Jabes, né? Então Jabes é o nome que significa dor, aquele que causa dor, ou que causa dor. Esse é o significado do nome de Jabes. Ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz, né? Então aquele que causa a dor. É interessante que nesse contexto de vida, morte, e sempre a morte aqui entrando na vida, o Jabes, por causa desse nome que ele tem, no momento em que ele tem entendimento, aqui não fala se ele era criança, se ele era adulto, qual a idade dele, mas ele vai fazer alguma coisa, ele vai invocar o Deus de Israel, vai invocar o Deus que o criou, né? E ele vai dizer então a esse Deus: Elohim, aqui está aí em português, mas né, que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Então é um pedido de Jabes para que Deus então o abençoasse, que Deus alargar as fronteiras, né? Tem um texto de Isaías que fala que nós devemos expandir as estacas das nossas barracas e a fronteira e mais para frente, né? E aumentar e crescer a sua terra, que seja, ou a sua barraca, e no caso também a sua vida, né? E que a sua mão, a mão destra, porque aqui é o antropomorfismo, que nós falamos de Deus, que Deus tem olhos, Deus tem mão, tem braço, tem pernas, e aqui ele fala sobre a mão de Deus, né? Que sua mão esteja comigo, e que o Senhor me preserve do mal, que também nós temos essas orações nós fazemos, e lá Jesus vai ensinar essa questão do mal, né? De preservar do mal, que o mal não entre na minha casa, não entre na minha vida, de modo que não me sobrevenha aflição. Bom, aqui é complicado porque Deus vai conceder o que ele tinha pedido. E Jesus vai falar lá no Novo Testamento de que no mundo teremos aflições, né? Mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, nós nele também venceríamos o mundo, passaremos para a aflição. E aqui o Jabes vai pedir, de modo que não me sobrevenha aflição.
né? Então o Senhor me preserva do mal e que por causa do mal não venha aflição para mim. E também que a tua mão me abençoe também. E o texto termina com Deus concedendo o que tinha pedido a Jabes, interrompendo, né, essa questão de morte, de nasceu, viveu, morreu e não tem mais jeito não. Né? E pode ser que essa vida que eu esteja passando, ela seja uma vida ruim. Então o interessante da letra da canção, da melodia, no caso do Emicida e o Belchior, na verdade, quem fez, é essa questão de nós morrermos, né? Não morremos fisicamente, não é isso. Se você lembrar o texto bíblico lá de Gênesis, quando Deus fala para Adão, né? Olha, você pode comer de todas as árvores que tiverem aqui nesse local, nesse jardim. Então nós imaginamos que teria milhares, centenas de árvores que estariam ali e ele podia comer de todas, mas só daquela aqui você não vai poder comer. E é justamente essa que foi proibida que ele vai comer. Mas antes o aviso era: se você comer, certamente morrendo morrerás. E nós sabemos que pelo texto bíblico, naquilo que é passado nesse texto, a sua esposa prova do fruto e ele também prova e eles não morrem. Mas foi uma morte espiritual, essa questão de distanciamento deles em relação a Deus, naquilo que eles se envolviam ali, naquilo que era uma amizade no caso. Então isso termina, isso acaba e é um afastamento, uma morte ali, né? Talvez ali podemos dizer até uma morte espiritual, que ela vem depois ser completada e restaurada na cruz de Cristo, né? Quando Cristo se entrega por toda a humanidade. Então nós temos ali essa morte que não é uma morte, né? E então nós vemos aqui que Deus então vai conceder ao Jabes aquilo que ele pediu. Então esse que seria a dor, né, o homem de dor, né, que causa dor, ele passa a ser uma pessoa abençoada. Então nós temos, dentro do que eu estava falando da questão da música, de que essa morte não é uma morte física, mas uma morte que nós talvez tivéssemos planos de alguma coisa e passou o ano e isso não se realizou. Nós temos aquela famosa lista, eu nunca fiz, minha esposa sempre faz uma lista no final do ano que ela vai fazer no ano seguinte. Muitas vezes ela consegue realizar tudo aquilo que ela escreveu. E eu nunca fiz isso aí. E os planos, os sonhos que morreram pelo caminho, pelos 12 meses que passou, no caso 2023, que não se realizaram, daqueles desejos, das coisas que nós perdemos, das situações tristes que nós passamos. Então, nós morremos, segundo a música do Belchior, né, a letra, né? Então, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então, como é que eu não posso morrer esse ano dessa maneira? Bom, o Jabes foi pedir para Deus, para que Deus o abençoasse, que estendesse a sua mão sobre ele, que preservasse do mal, que livrasse de aflições. E Deus ouviu a oração, o clamor, o rogo, o choro, a lamúria, o grito de Jabes e atendeu ao Jabes, cortando no caso, né? Essa questão de que vem batida, né? Ladaíra, morte, vida, morte, vida. Opa, de repente, não. Tem uma expectativa, tem uma esperança, tem algo daqui no meio que podemos fazer ou realizar. Que nós vamos morrer, é claro, é lógico, é óbvio, mas que nós podemos então não sermos aí tragados por essa questão de morte, de tristeza, de angústia, qualquer que seja essa morte que nós tenhamos. Entendendo que não seja a morte física do nosso corpo, né? Então nós vemos sonhos, desejos, todas essas coisas que nós anelamos e desejamos e sonhamos e queremos, principalmente eu creio que 99% das pessoas no mundo, a questão do dinheiro, de ter dinheiro, e chegar ao final do ano, a gente acha que vai chegar, como as pessoas pensam, que vou fazer o aniversário e tudo vai mudar, e vem o aniversário e nada mudou, e vem o Natal e nada mudou, e veio o Ano Novo e nada mudou, e continua a mesma coisa, duro, sem um tostão, cheio de boleto para pagar. E então esse sentimento de frustração, né? Eu não consegui acertar na Mega Sena, que é o último tiro que eu posso dar, a última expectativa, o último fôlego do dia 31, eu pegar então a Mega Sena, aí vem às 8 horas da noite, vai conferir o bilhete e não conseguiu nada. E a decepção, morri mais uma vez.
Então nós estamos sempre morrendo aí, morrendo por desejos nossos, desejos que nós temos, que são coisas nossas, do ser humano mesmo, mas que não podem nos destruir, não podem nos dominar, não podem nos trazer para baixo, para a sepultura, para o inferno de Dante lá para baixo, e descendo, né, os ciclos de Dante ali, cada vez pior. Não, nós temos aí uma expectativa, temos uma esperança, e para mim a questão maior hoje seria, nós temos fé de que as coisas vão melhorar, apesar de nós olharmos e vermos o que está acontecendo ao ser humano, à humanidade. Eu pensei seriamente de que naquele momento terríveis que nós passamos, todos nós, no meio da pandemia, que ali talvez seria um ponto de partida para uma mudança na mente, no coração do ser humano, para melhor. E parece-me, pelo que eu vejo nesse ano todo que nós tivemos aí, que a coisa não aconteceu. Parece que os homens pioraram, a humanidade piorou. Cada vez mais, como diz lá o Apocalipse de Jesus, lá em Mateus, a partir do capítulo 24, de que o amor de muitos esfriaria, né? O amor de muitos esfriaria, e o que eu vejo hoje, as pessoas sem o amor um pelos outros, cada um, talvez por causa da pandemia, o pavor que nós passamos, querendo viver e não se importando com o outro. Antigamente nós tínhamos a questão de nós dizermos do limite, né? O meu limite aqui, o meu direito termina quando o seu começa, tal. Não, hoje não, as pessoas acham que é o direito dela fazer o que elas quiserem e que se dane o outro. É estranho, isso também é uma morte. Isso foi uma morte. Nós não morremos pelo Covid, mas morremos pelo esse pensamento hoje enraizado na mente do ser humano, de que o egoísmo, né, eu sou o principal e que se dane o outro, fugindo até dos dois grandes mandamentos, que seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Então nós vemos isso aqui. É interessante como é que pode mudar o nosso pensamento se nós olharmos e reconhecermos a nossa situação, né, de que nós podemos morrer, não fisicamente, mas morrer a cada momento, a cada dia e a cada mês, a cada semana de um ano, e não alcançarmos o que desejamos, não compreendermos o que se passa com a gente, e isso nos frustra e nos deixa deprimidos e amargurados, entristecidos. Mas aqui, apesar da leitura cadenciada da vida e da morte, entra no meio aquele que causa a dor, justamente pelo nome dele interessante, né? Aquele causador de dor, que fez a sua mãe sofrer, e ela nomeia essa criança com esse nome: você me causou dor, né? E ele não aceita isso. Ele vai no seu momento de lucidez ali, quando ele consegue entender, ele vai buscar a Deus, e ele vai colocar diante de Deus o desejo dele, e Deus vai ouvir a pequena oração. Isso é uma pequena oração, né? Nós sabemos de pessoas que oram horas e horas, mas aqui não, foi uma oração simples, pequena. Olha, Senhor, me abençoa, que a tua mão estenda sobre mim sua mão, que o Senhor me livre de aflições. E Deus ouviu o rogo, né? A oração de Jabes. Então nós entendemos que Jesus, ele fala que teremos aflições e tal, mas que isso não venha nos matar, que nós não venhamos a morrer por causa de coisas, principalmente coisas materiais. Eu sei que tem muita gente necessitada, eu sei que tem muita gente precisando, eu sei que tem muita gente passando até fome, e outras pessoas que têm opulência e que não querem saber de ajudar outras pessoas. Mas isso aí são nossas lutas. Eu tenho as minhas lutas, você tem as suas lutas, e cada um foi dado uma porção de lutas para lutar, né? E cada um tem o que talvez seja para mim seja uma coisa terrível, para você não seja uma coisa simples. Talvez a sua preocupação com uma luta sua seja terrível, para mim essa luta sua não é assim terrível assim tanto, né? Cada um tem o seu suporte, o seu grau de suportar as aflições, as vicissitudes da vida. Então Jesus está sempre mostrando de que há uma solução, há um diferencial quando nós confiamos em Deus, né? Um texto que ele fala aqui: lança sobre mim toda a sua preocupação, toda a ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. Fala comigo, né, o seu fardo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Você pode carregar, não o seu, porque o seu você não aguenta, você é pesado demais. Então essa oração de Jabes me faz entender
Olha só, muitas vezes eu oro e eu mesmo não acredito que vai acontecer. Eu até acredito que vai acontecer com uma outra pessoa, mas comigo nunca vai acontecer. E eu estive agora no Réveillon, lá no local que a gente vai sempre, tem um casal não, eles são irmãos na verdade, já bem velhos assim, velhos, né, idosos, né, o meu colega, e ele falou para mim: Geraldo, nós somos privilegiados, né? Privilegiados por estarmos aqui, privilegiados por compartilhar a companhia de um do outro, e enquanto milhões e bilhões de pessoas no mundo não podem fazer isso, né? Então, de repente, eu entendi que todos nós somos privilegiados, apesar das aflições, das lutas, de vivermos, de compartilharmos com nossos familiares, de estarmos juntos, de viver esse mundo maravilhoso que Deus criou, porque nós poderíamos ter sido abortados, poderíamos ter morrido no nosso nascimento, né? Mas não, nós nascemos e caminhamos, apesar das lutas, num mundo tão maravilhoso, e a gente deveria olhar para esse Éden, que eu entendo que seja aqui, seja o Éden, que Deus nos colocou para podermos cuidarmos tanto dele, como também cuidarmos uns dos outros. Então você tem um privilégio, apesar de tudo, né? Apesar da morte rondando, querendo tragar, querendo destruir, o privilégio de viver nesse mundo que Deus criou. E Jesus está sempre falando: olha, eu estou com você, né? Até a consumação dos séculos eu estou com você. Deus também está ouvindo, Deus tem o clamor perante ele. O texto bíblico de Êxodo diz que Deus diz para Moisés: olha, você vai lá, você vai livrar o meu povo, porque eu tenho visto a aflição dele, eu tenho ouvido o clamor dele, eu tenho visto as lágrimas, a luta, a opressão que eles têm sofrido, e eu vou libertar esse povo, né? E eu creio que dessa maneira também, como Jabes fez essa simples oração, que eu e você podemos também fazer esse pedido, né? Fazemos entendendo que eu estou volta e meia falando, né? É questão de fé para quem acredita, né? Então, se você crê que existe um Deus, que você crê que existe um Criador, se você crê que existe um Cristo Jesus que veio e veio e se colocou no seu lugar como um sacrifício para que você pudesse ter vida, não que a sua vida vai ser a partir de agora maravilhosa, né? Aquelas pessoas que prometem que venha para Deus, para Jesus, a sua vida vai mudar, vai ser... Às vezes não acontece isso não, né? Mas você tem esse entendimento, né? Porque para Deus, na verdade, como diz lá Mateus, nada é impossível para Deus. Então você colocar a sua vida, colocar a sua expectativa: olha, ano passado eu morri, eu tenho sangrado, eu tenho chorado como cachorro mesmo, mas esse ano não. Esse ano não. Esse ano que se inicia, apesar que já se iniciou com um terremoto, com tsunami, com morte, com guerra, cada vez pior, mas esse ano não. E que nessa minha vivência desse ano, eu possa ser um canal de bênção para outras pessoas. Foi aquilo que Deus falou para Abraão, né? Se tu uma bênção, que você possa ser bênção para você mesmo, para a sua família, para o seu próximo, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, de estudo, onde quer que você esteja, você seja bênção. É isso que Deus falou para Abraão e das suas promessas. E aquilo que aconteceu com Jabes, que Deus ouviu, né? O texto marteladamente de Salmos, inclusive também das Lamentações de Jeremias, é que as misericórdias de Deus, né, a resede de Deus, essa bondade inexplicável de Deus, ela se renova a cada dia, a cada manhã ela é nova e ela nos sustenta. Por isso que eu creio que não se termina, não se destrói tudo isso de uma vez, por causa dessa resede de Deus. O ser humano tornou-se empedrecido, endurecido, embrutecido o seu coração. E eu não entendo como é que Deus ainda... Tem algumas pessoas que se revoltam com isso. Eu imagino que Deus deve sentir em relação ao que o homem faz com o homem. Então, que nós possamos então entender isso, né? Que nós podemos não morrer dos nossos desejos, nossos sonhos, dos nossos quereres, e que nós podemos buscar a Deus e pedir: Senhor, olha para mim, tem compaixão, tem misericórdia, eu sou falho, pecador, errado, a não ser que você seja santo, né? Então não precisa então pedir e reconhecer que você é uma pessoa necessitada da graça de Deus, e que nós tenhamos esse caminho
a percorrer e nós possamos, nesse caminho, compreender aquilo que Deus quer que nós façamos, né? Não só com Ele, mas também, principalmente, com o nosso próximo e conosco mesmo. Que Deus abençoe o seu ano que se inicia, a sua casa, a sua vida, e que, olha só, ano passado você pode ter morrido, e eu também, em muitas coisas, mas esse ano eu não morro, porque eu tenho uma expectativa, porque agora eu tenho algo que eu posso buscar. Olha, se aconteceu com Jabes, se aconteceu com outro, acontece comigo. Pode acontecer comigo, né? É uma coisa que eu sempre falo, quando você vê a bênção sobre o outro, a prosperidade sobre o outro, não é para ficar com inveja, não é para ficar com raiva que o outro tem e você não tem. Poxa, se ele tem, Deus também pode me abençoar e eu posso também ter, posso lutar com a graça de Deus e também conseguir. Então, ano passado eu morri, ano passado já passou, já era. É um novo dia, um novo ano, e que você não venha morrer. E mesmo que algumas coisas morram para você, você não deixe que isso te trague para a sepultura, para o poço profundo e escuro. Não, não. E você continue caminhando, crendo que Deus está sempre com você. Deus abençoe a você, a sua casa, o seu dia, a sua semana, o seu mês, o seu ano de 2024.